Olá, sou Marta Neves, uma das organizadoras da Trilha para a Espiritualidade. Este momento, chamamos de Passos Conscientes para a Trilha. Com ele buscamos que faça mais sentido para a sua jornada existencial, para conectar com ideias transformadoras e descobrir caminhos que tornem a sua trilha mais rica e significativa. Então, para a conversa de hoje, nós convidamos Márcia Medeiros, do Brahma Kumaris, na sede de Porto Alegre. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, boa noite a todos. Então, Márcia, quem é a Márcia Medeiros e qual é a sua trilha para a espiritualidade? Então, eu estava pensando sobre isso, né? Que quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a minha jornada. E eu lia muito sobre pensadores indianos e a cultura hindu sempre me atraiu muito, né? Mas parecia que tudo que eu estudava me trazia mais pensamentos, a mais agitação mental. E, na verdade, eu sinto que eu ingressei numa jornada verdadeiramente espiritual quando eu silenciei o meu eu interno, quando eu silenciei os pensamentos, né? Então, eu tive alguns insights disso antes até de praticar o Raja Yoga da Brahma Kumaris. Eu estudava na PUC e tinha no Rio, né, lá no Rio, e tinha um bosque ali, e eu tive assim alguns insights de silêncio profundo. Eu ficava assim, nem sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, mas era uma experiência muito bonita. E depois eu fui entender que era quase que uma experiência intuitiva de yoga, de meditação, de conexão. Então a minha jornada começou assim, nessa busca de um estado interno mais silencioso, com muita leitura, várias tradições. Passei por várias tradições espirituais do Oriente, e aí eu encontrei realmente o silêncio, um conhecimento silenciador no Raja Yoga. E aí por isso eu fiquei, né, e estou aqui já mais de 40 anos. Então, o silêncio eu acho que é uma marca, o encontrar o silêncio interior, porque é a partir do silêncio que você consegue ver a realidade numa outra perspectiva, é a partir do silêncio que você consegue, enfim, assentar sua energia para você poder se conectar ao divino. Explica mais a prática da Raja Yoga para nós, Márcia. Então, Raja Yoga é uma linha de yoga que trabalha com posturas mentais, atitudes do pensamento que nos ajudam enormemente a estarmos posicionados no mundo de uma forma melhor diante das diversas situações, né? Então, relacionamento, questões profissionais, enfim, quando a nossa atitude mental está aprumada, a gente se sente mais adequado, a gente se sente mais, assim, energizado também, preparado para fazer o que é que você precise fazer. E assim, a postura mental está conectada a você se ligar nas suas qualidades mais profundas, né? Porque tem muita coisa que é intuitiva. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas como é que eu posso saber exatamente qual... Muito vai vindo também através da intuição, porque às vezes você até racionaliza, tá, eu vou fazer uma prova, eu tenho que ter a atitude mental disso, eu vou precisar tal coisa. Mas tem diversas situações assim da vida que, por exemplo, você saber se é hora de você se posicionar ou de você se aquietar, né? Enfim, diversas situações que a gente pode ficar assim numa dúvida, porque não é uma questão de uma postura ser errada e outra ser certa. É uma questão de qual é a mais adequada para aquele momento. Ambas seriam corretas. Então, esse ajuste que a gente vai começando a fazer muito a partir do silêncio, do aquietamento, de diminuir essa ansiedade de querer dar respostas, sabe, assim, imediatas para todas as demandas, sabe?
Aí a gente percebe que não, eu posso pedir para responder isso amanhã, né? Eu me lembro que uma vez uma das nossas professoras seniors, né? Ela perguntaram alguma coisa assim para ela e ela disse assim: me procura daqui a uma semana. E eu achei aquilo tão, sabe, ela não teve assim aquela ansiedade, sabe, de dar uma resposta, porque ela tinha que construir assim uma visão para poder dar uma resposta acurada, né? Então eu te respondo depois. E aí com isso ela respondeu com mais propriedade, ficou mais tranquila. Então ali era uma atitude que ela tinha que ter de recolhimento, por exemplo, né? Não de. E aí ela percebeu, ok, é hora de eu me voltar para dentro e não é o momento de responder. Então, quando a gente fica mais silencioso, a gente recebe esses toques, a gente percebe. Se não, é como se não tivesse espaço, sabe? É tudo muito pá, 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 pá. E é um giro interminável, né? Mas quando você começa a meditar, você cria espaços. E aí, nesses espaços, você tem insights, você toma novos rumos, até numa conversa, num trabalho, né? Então, isso é muito rico, né? E o Raj Yoga, então, num primeiro momento, ensina as pessoas a conectarem com essa essência mais profunda interna. Então, nós estudamos, nós experimentamos que existe como se fosse um eu superficial, que é o que a gente está acostumado, esse automatismo, pá, 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 pá. E existe um eu mais profundo, que você precisa de concentração, que você precisa de um desejo de encontrar esse eu mais profundo. E aí você vai começando a fazer essa sua pesquisa interna de autoconhecimento e você vai chegando em lugares realmente mais assim elevados dentro de você mesmo e ao mesmo tempo mais profundos, né? Então esse profundo é o elevado, é interessante, né? Porque é profundo e é elevado. Então quando você vai chegando ali nesse lugar mais profundo, você vai acessando talentos, você vai acessando poderes internos, e isso vai te trazendo assim um chão diferente. Porque, na verdade, o que nos estressa também, o que faz a gente ficar mais agitado e até preocupado e muito reativo, é uma espécie de insegurança. É como se você não soubesse se você tem recursos para lidar com alguma coisa dando diferente do que você queria, né? E aí você começa, então, a se preocupar, porque tem que dar certo, tem que ser como eu estou planejando. Então, aí gera aquela ansiedade. E se você já visualiza alguns recursos, uma espécie assim de oásis interno, onde você pode descansar, onde você pode se recompor, aí o que acontece é que você fica mais seguro para lidar com as situações, as demandas, né? E aí você vai fazendo desse silêncio, desse contato com o teu eu mais profundo, um conteúdo assim transversal que atravessa tudo na tua vida, né? O tempo todo. Então, isso é um aspecto do Raja Yoga. E o outro aspecto é a conexão com Deus, que seria o Supremo, o Sol espiritual, a alma suprema. Então, cada religião pode dar um nome, mas é aquele que é um ser único e que é o provedor de energia espiritual para o universo, né? Então, a gente se conecta a ele e, através dessa conexão, que precisa ser nesse nível de consciência mais profundo, você então se abastece de força, de luz, de segurança também, porque o yoga é como se fosse um abraço do divino na alma, né? A alma é cuidada, ela se sente assim ancorada. E isso vai gerando um processo de mudanças internas, muito interessante e muito natural também. Então, algumas coisas que a gente achava interessantes, quando a gente começa a meditar mais e está mais nesse link com a sua essência, com o divino, algumas coisas você já não acha tão interessantes, você gosta mais de estar em solitude, né? De estar quieta, assim. Você não se sente, não estou sozinho, aquela coisa de ter que estar com todo mundo o tempo todo.
se aproveita essa solitude, né? Então, chama Raja Yoga porque Raja é real, Yoga é conexão. Então, a real conexão, primeiro, a real conexão da alma consigo, com a sua essência pura, divina, e a real conexão da alma com o Supremo. E essa é a base de toda a mudança, de toda a elevação, de todo, vamos dizer assim, o prazer da vida espiritual. Márcia, o Raja Yoga, já estou pronunciando mais correto, tá? O Raja Yoga, o que que implica para quem desejar conhecer mais e querer tornar uma prática no seu cotidiano? Olha, na verdade, o Raja Yoga, ele traz um método muito simples, porque, de fato, é você estar em si, é você estar em si. E a gente, por incrível que pareça, né, a gente tá meio fora, se fala assim, fora da casinha, quando a pessoa tá meio fora, né? Mas é como se a gente estivesse meio fora de um determinado espaço interior sagrado, né? E aí, quando você acessa esse espaço interior sagrado, essa dimensão do eterno na sua vida, porque a consciência superficial é a sua condição transitória, muito conectada ao teu corpo, ao papel que você desempenha, enfim, a essa dimensão física. E esse espaço interior, ele está conectado à tua dimensão metafísica, a dimensão metafísica da tua existência, né? Então, é o eu eterno, é o eu divino, é o eu sagrado. Então, na verdade, qualquer pessoa, acho que a primeira coisa é a pessoa ter um desejo, ela sentir que a espiritualidade, que esse contato com o divino, que esse aquietamento pode ser uma saída, como a gente está falando da trilha, né? Pode ser uma trilha, uma saída para uma série de situações que talvez ela esteja lidando, tendo que passar, e muitas vezes as situações geram mais pensamentos e mais coisa, e a pessoa fica num turbilhão de ideias, e aí você descobre alguma coisa tão simples que no teu silêncio você resolve muita coisa, para não dizer tudo, né? Então, na verdade, não precisa. Eu acho que a base é você ter esse desejo. E é claro que exige um pouquinho de dedicação, porque ainda que seja muito natural, é a gente tocar a nossa verdade, ainda assim a gente se acostumou tanto a ficar na superfície, que é como se a gente de novo fosse para essa superfície. E quando você se percebe de novo indo para a superfície, o empenho é, ok, vou me aquietar, vou silenciar, e vai chegando um momento que essas paradinhas, elas vão começando a fazer parte, né? Você já não consegue passar o dia sem ter diversos momentos de recolhimento, porque é como se fosse básico, né? Você ficar o tempo todo extrovertido, o tempo todo na interação com o externo, é muito desgastante, né? Ainda que seja um hábito da maioria das pessoas. E até quando não tem algum estímulo externo, a pessoa fica meio perdida, né? Ela precisa de alguma coisa puxando ela. A gente às vezes até fala, né? Roubando. É como se algumas circunstâncias roubassem o ser dele mesmo, roubassem a gente da gente mesmo, né? Então a gente precisa não deixar que as circunstâncias nos roubem de nós mesmos e trazer de volta eu para mim mesmo, né? Tem outro termo que a gente usa muito no Raja Yoga, que é a autossoberania, que é o yoga para você se tornar soberano de você mesmo. E o que que significa isso? Significa que se um momento você diz assim, não quero mais comer esse tipo de comida, mesmo que é muito saboroso, mais saborosa, mas eu não é bom para minha saúde, eu não quero. Você consegue. Ou não vou mais pensar nisso, você não pensa. Não vou olhar para tal situação, você não olha. Você tem o domínio dos seus sentidos internos e externos. Isso é o soberano, né? Então, a meta, quando você está mais para dentro, quando você volta a propriedade, se apropria de você mesmo de novo, né? Não deixa que o mundo se aproprie de você, que as situações externas se apropriem de você.
Aí você vai começando a construir essa soberania. Você vai começando a ver, nossa, eu posso, né? Eu posso, de repente, dar um break em algumas energias que não são legais para mim e que eu até então não estava sabendo muito bem como. Porque o aquietamento é básico para a soberania, né? Você precisa, é como assim, ó, você precisa sentar num trono. A gente fala, uma das posturas mentais do Raja Yoga é o trono do autorrespeito, que a gente deveria estar o tempo todo. Não é arrogância, né? Mas é um lugar onde você está muito consciente do seu valor como alma, como ser espiritual. E aí, se você se posiciona com as pessoas, se você está fazendo tudo nesse assento de autorrespeito, é como se os teus poderes internos estão ali para servir o rei, né? E se você sai do seu autorrespeito, é como se os seus poderes, ai, cadê o rei? Não tem ninguém para governar a gente, então vamos fazer o que a gente quer, né? Vamos pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa, seguir os impulsos. Então, é muito bonito, né? Essa jornada de conquista da sua soberania interna. É muito especial. É muito linda a forma como tu traz, é muito esclarecedor, é simples, tu traduz de uma forma assim muito, é profunda e simples ao mesmo tempo. E quem desejar assim buscar mais informações, seja por um livro, por um filme, a gente tem uma parte aqui na trilha da espiritualidade no website que é itens essenciais para a trilha, né? Então assim, tu teria dicas até para as rotas diversas que a gente tem aí, de Uhum, autores, filmes ou músicas, o próprio endereço do Brahma, as sedes do Brahma Kumaris. uhum. A gente teve um projeto, né, de 21 dias, desafio do yoga, que foi muito legal. E nós temos um aplicativo, né, da Brahma Kumaris conectado à meditação, Medita BK, que dá para ir ali no Play Store e baixar. E ali tem muitas meditações, muitos programas, inclusive a gente tem meditações todos os dias de manhã, para quem quiser começar o dia. E olha, um livro, na verdade, eu vi o filme, mas o filme eu não gostei tanto. Mas o livro da Profecia Celestina, para mim, foi um livro marcante, sabe? Porque ali é, é como se. Não sei se você já leu esse livro, Sim, já. está entre as listas aqui também para sugerir, mas por favor, Pois fale, fale. é. Porque ele é muito bonito, porque abre justamente o campo de sensibilidade para as energias mais sutis que estão circulando, né? Que nós somos uma energia sutil e estamos cercados de energias sutis também, que trazem mensagens, a questão da sincronicidade também. Quando você começa a trabalhar a sua espiritualidade, você começa a perceber a vida com mais magia, porque se você não tem espiritualidade, a vida pode virar um feijão com arroz, né? Sobreviver, lutar, sabe? A agitação é quase uma labuta viver. E deveria ser uma aventura maravilhosa, né? Cada dia vamos ver o que vai chegar aqui para mim. E você abraçar os acontecimentos com esse amor. Há muito tempo atrás, eu dei uma palestra sobre o sim, né? A importância do sim nas nossas vidas. E olha, isso foi uma coisa que eu falei tanto do coração, porque de fato a gente precisa dizer sim para o que chega, porque quando você diz não, não queria essa pessoa, não queria essa situação, não queria. O que acontece com os teus poderes? Eles são meio que desativados, né? E quando você diz sim, você casa com o universo, porque todos os acontecimentos que giram em torno da vida de todos esses 8 bilhões de almas, nenhum acontecimento é aleatório ou é injusto. Todos os acontecimentos dessa grande peça, eles são perfeitos. E aí, quando você tem essa visão e tem um entendimento, uma fé profunda nisso, você entende que a questão
Não é corrigir a peça, isso não deveria ter acontecido comigo, essa pessoa não deveria ter falado aquilo, não. Você volta para você. Eu que preciso trazer algumas qualidades dentro de mim para lidar com essa situação, com essa pessoa, mas as cenas são perfeitas. Então, quando você diz esse sim, essas qualidades vêm para te auxiliar. E aí tem essa questão também da sincronicidade, de surgirem livros, de surgirem conversas, livros, filmes. O universo, o nosso desejo é uma coisa muito poderosa, né? Quando a gente tem um desejo profundo, profundo, especialmente, né? A gente atrai, a gente cria, as coisas aparecem, elas borbulham assim no nosso entorno. Às vezes a gente nem se dá conta. Às vezes chega alguma coisa, uma mensagem, uma coisa, e você não percebe muito que aquilo chegou. Mas é certo, completamente certo, que o nosso mundo interior ele está conectado com o exterior, né? Coisa aí que o Jung falava do inconsciente coletivo, esse universo assim meio sutil, né? As coisas estão interconectadas, não estão isoladas. Então, quando você começa a ver a vida assim, tudo vai ficando mais mágico, mais bonito, e especialmente você cumpre a sua missão, que é estar aqui nesse momento no planeta, irradiando uma vibração alta. Isso é algo para a gente também colocar no nosso coração. Qual é a minha missão? Será que eu estou aqui para me sustentar, sustentar minha família, para fazer meu trabalho e tal? Ok, tudo isso, mas existe algo também espiritual, ligado à missão de todos, né? Não é só de quem trabalha com a espiritualidade. Porque como nós somos seres espirituais, é uma missão de todos. Tá aqui vibrando no seu melhor. Então, é isso que a gente deveria estar, sabe, tentando o tempo todo. E se a gente começa a fazer laboratórios, e se a gente se abraça essa proposta, que é como se fosse a proposta do divino para a gente, né? Vamos dizer assim, que Deus diz, filho, filha, o que eu quero de você? Que você fique feliz, que você fique em paz, que você doe paz, que você doe felicidade. E fique numa frequência muito boa todo o tempo, né? Então, parece uma coisa simples, mas não é tão simples, mas é isso, é concretizar esse plano divino para cada um de nós que traz o sentimento da realização, porque a jornada, ela não deve ser, sabe, quando eu chegar. A jornada já tem que ser um prazer, né? O estar caminhando e, sabe, o que você vai vendo no teu caminho, o que o universo vai trazendo na tua jornada, é lindo, já é para você desfrutar de cada passo. Às vezes o nosso intelecto trabalha muito assim, né? No futuro, né? Então, quando eu chegar lá, né? Às vezes as pessoas falam, tá, quando eu me tornar um professor de Rajogo, ou quando... Não, não é isso, né? Ok, você pode se tornar um professor, você pode, enfim, ministrar aulas, mas a questão principal é desfrutar de cada etapa, de cada passo que você dá e, enfim, sempre com essa sensação assim de que há um acúmulo, porque também algo importante para compor essa nossa felicidade, esse bem-estar, é uma conta de acúmulo, acúmulo espiritual. Então, se você faz um bom karma mental, físico, se você fala boas palavras, se você cria experiências bonitas no universo, nesse planeta aqui que a gente está, se você faz isso, você vai acumulando um crédito na tua conta de estar fazendo isso. E esse crédito, assim como eu falava para vocês do oásis, né? A gente tem um espaço interior de descanso, de refrescamento, que a gente vai lá de novo, o nosso crédito, ele também nos ancora. Então, uma vez eu ouvi algo que eu achei muito importante, que falava assim, que a gente não deveria buscar felicidade. A gente não deveria ficar atrás de felicidade. Mas a pessoa dizia assim: você deveria ficar atrás de ser bom. Porque se você praticar bondade, você vai ficar feliz. Agora, se você só quer a felicidade, pode ser que você até deixe de ser bondoso com alguém em busca de
ser feliz. E essa felicidade, daqui a pouco, vai virar tristeza para você. Então, eu achei tão bonito, tão verdadeiro isso, né? Que a gente fazer o que é certo, vai fazendo o que é certo, o que é o melhor, e o universo vai trazendo, né? Até o teu eu interior te traz pensamentos de felicidade, uma coisa muito mágica. Vem pensamentos assim de, sabe, de tá tudo bem, de você desfrutar. Para que se preocupar? Para que se estressar? Para que exigir do outro uma coisa que ele não tem para te oferecer, né? Para que viver num estado assim onde parece que é uma coisa vir a ser o tempo todo? Nunca é, sabe? Não, eu posso vir a ser também, mas eu já sou, né? Então, isso nos, nos faz sentir ter uma vida cheia de significado. Porque quanto mais a gente se torna consumista, materialista, fica pensando só em coisas do mundo limitado, é como se esvaziasse um sentido de vida, né? Então, você fica muito um ser que produz, né? Uma pessoa produtiva para o mundo, mas no teu interno fica um vazio, fica um espaço assim. Por isso que aí a pessoa chega, ela tem que estar sempre com informação, ela tem que estar sempre ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, ela tem que estar sempre estimulada pelo externo, porque o interno está meio, né, desconhecido, meio é uma área assim, um deserto meio, sabe, não muito observado. Então, aí a gente descobrir esse oásis é maravilhoso, né? Com muito significado tudo isso, Márcia. Tu falaste do aplicativo, né, o Medita BK, e se as pessoas Uhum. quiserem saber mais das sedes do Brahma Kumaris, de publicações que fazem. Então, a gente tem, acessando o site da Brahma Kumaris, vocês podem ter contato com todas as atividades. A gente tem escolas espalhadas nas principais capitais. Aqui em Porto Alegre, a nossa sede fica no bairro de Petrópolis, na Rua Ferreira Viana, 812, bem perto da Escola de Educação Física. E nós temos palestras todos os domingos, tanto palestras online da organização, quanto as palestras aqui locais. Quase todas as escolas da Brahma Kumaris têm, uma vez por semana, palestras abertas ao público. E a gente tem os cursos de introdução à meditação, temos um curso de programa de equilíbrio na vida, que são cursos para autossoberania, né? Cursos de pensar sobre pensamento, sobre autoliderança, sobre gerência do estresse. Então, cursos bem práticos que inclusive a gente dá em empresas também, em organizações que tenham interesse. Temos o projeto do Vivendo Valores na Educação, que é uma gama de atividades e um programa de capacitação de professores para justamente incluir esse conteúdo de mais sentido, né? Já na consciência das crianças bem pequenas. Então, tem um material bem extenso disso aí. Temos também um projeto de valores na saúde, trabalhamos também com mulheres. Então, a Brahma Kumaris, ela tem, assim, essa abertura, vamos dizer assim, esse leque de possibilidades, porque como a gente trabalha com a essência do ser, então, a essência do ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, em tudo que a gente faz, a gente pode puxar o link de uma reflexão espiritual e puxar o link também de aprimoramento, sempre. Sempre a gente pode aprimorar, né? Seja profissional de que área for, se você trabalha a tua consciência interna, você vai se tornar um profissional mais qualificado, porque a base de toda qualidade é a qualidade da própria alma, né? Então, se eu estou em contato com as minhas qualidades, eu vou conseguir estar no mundo trazendo essas qualidades em tudo que eu faço, na minha vida profissional, pessoal, as relações melhoram muito. Então, a gente tem o aplicativo, tem o site, então vocês podem estar vendo as atividades também das escolas através do Instagram,
todas as escolas também têm. E tem também os cursos online, o curso de Raja Yoga online. Então, o EAD, na verdade. Então, são montadas as turmas e as pessoas podem fazer em qualquer cidade que estejam e depois fazer o acompanhamento das aulas também de forma online, como desejar. A gente também tem sedes de retiro em Minas Gerais, em Salvador, também em São Paulo. Então, são lugares muito especiais e que quase praticamente todo fim de semana tem atividades. E esses retiros de imersão, eles são valiosíssimos, né? Porque aí a gente pode deixar um pouquinho a correria e se dedicar a uma experiência mais profunda. Com a alimentação, a gente também dá muita importância a esse aspecto da alimentação, de como é feito o alimento, nível de consciência, porque fica ali impregnado, né? Então, todos esses espaços de retiros da Brahma Kumaris, muita atenção é dada ao alimento, né? O momento de se alimentar e também como esse alimento é produzido, além de ser vegetariano. Eu já tive a oportunidade de participar e realmente é algo de muita transformação, de muito cuidado. E esse cuidado que vem assim de todo o ambiente nos exercita esse cuidado interno, realmente. A conversa assim dá vontade de aprofundar mais e mais, mas ela realmente é um drops, né? É uma pílula para mostrar assim as várias possibilidades que tem hoje aqui, Raja Yoga, as explicações da Márcia, os fundamentos, o Brahma Kumaris. E Márcia, assim, para a gente ir fazendo um fechamento, né? Que, que considerações finais tu traz, que mensagem tu traz, assim, para quem nos assiste aqui? Olha, uma coisa que uma vez eu escutei, né, a questão do âmago da alma, que é onde está o nosso coração. Então, eu sinto que, de um modo geral, a escuta do coração, né, a gente escutar mais uma voz interna que muitas vezes lhe conduz para um lugar, para outro, que às vezes a gente nega um pouquinho, né? Então, algo que eu sugeriria para qualquer pessoa, escute mais o seu eu interior. Escute mais o âmago da alma, que é o seu próprio coração. Deixe que ele te guie mais. Porque, olha, é uma coisa tão mágica essa questão do coração, do âmago da alma, porque a gente tem meio que um programa, cada um de nós tem tipo um programa do que é a sua missão nessa vida. E toda vez que você vai mais fundo em você, você acessa um pouco desse programa. Que eu falava de um programa que é o programa divino, que é a nossa evolução, e que a gente está aqui sempre vibrando paz, felicidade, fazendo bem. Agora, na nossa história particular, por exemplo, não é à toa que a gente está com aqueles familiares, não é à toa que a gente tem um ambiente X de trabalho, que a gente está num país, e há um significado da sua presença ali. Então, você pode atuar nesses universos de várias maneiras, mas quando você escuta o teu coração, você vai perceber que há, sabe, eu estou com essa pessoa, seja o meu irmão, o meu marido, meu filho, tem alguma coisa mais profunda dentro de você que criou aquela, aquela união, de alguma forma, aquele encontro de você com tudo que está ali contigo. Então, se você começa a ouvir seu coração, você vai despertar para um aspecto belo e significativo de cada coisa que está no teu entorno, de cada relação que está no teu entorno. Por quê? Né? Eu estou nesse trabalho, convivendo com essas pessoas, daqui a pouco brota. Então, busquem um pouco mais o feeling, né, de o que está lá na tua profundidade. Ao invés de ouvir tanto o que a propaganda diz, o que alguém disse, escute você na sua profundidade. Escute o seu coração, âmago da alma.
E aí você vai ter direcionamentos, você vai ter insights e, enfim, mas vai acertar mais. A gente acerta mais quando a gente tem essa escuta, porque a impulsividade às vezes nos coloca de um outro jeito. E aí você não entende a missão, por que que você está com aquela pessoa, e você fica um tempão batendo cabeça com um karma, com uma história que tu ainda não entendeu, assim, sabe? Não ouviu o teu coração. E ele sabe. Então, é uma jornada do coração, né? A trilha para chegar no nosso coração. Ah, gratidão, gratidão, Márcia. É muito enriquecedor sempre te ouvir. E foi a primeira entrevista que nós fazemos para os Passos Conscientes. Eu que No intuito agradeço a honra. as dicas que tu desse, assim, de livros, podcast, a gente vai colocar no website ali, Trilha para a Espiritualidade. A Márcia ainda vai nos contemplar com um pequeno vídeo de condução de Raja Yoga também, que a gente vai hospedar lá no website. Então, assim, começamos muito bem pelo coração e que tenhamos, assim, uma trilha, uma bela jornada, cada um no seu caminho, né? Muita gratidão, Sim, Márcia. eu que agradeço e eu achei muito lindo quando você colocou, porque cada um tem, né, a sua jornada particular e essa contribuição trazendo diversos caminhos, diversas percepções. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. A inclusão, porque todos somos um, né? Somos uma humanidade, somos todos filhos de um pai. Então, pertencemos a uma mesma árvore genealógica ilimitada. Então, é muito lindo isso, gostei muito. E vai ser cheio de sucesso e vai gerar coisas muito bonitas, muitas experiências bonitas para as pessoas. Se algum dia quiser fazer um encontro aqui na BK, das pessoas que participam, a gente pode fazer. Sim, vamos ver o que que vai desdobrar, porque a trilha é orgânica. É verdade, né? Se surgir alguma coisa de algum dia, a gente pode fazer um painel, sei lá, de pessoas trazendo ideias, enfim. Só queria disponibilizar. Muito bom, muito bom. Vamos deixar a trilha fluir, então. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez. E em breve uma nova entrevista. Ok, querida, tudo de bom. Om Shanti. Om Shanti é uma saudação de paz que nos lembra a nossa natureza divina, espiritual, especialmente silenciosa e pacífica. Om Shanti. Om Shanti.